Graça e paz para você, que mais uma vez está me vendo aqui no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo aqui ao canal, lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo para você. Abra sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 3, dos versos 5 ao 7, que a mensagem vai ser no seguinte tema: o juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. Uma mensagem que com certeza vai impactar o seu coração, porque é mais uma da série Falsos Profetas. Agora deixa eu te passar aqui alguns avisos. O primeiro deles: olha aqui o comentário fixado, porque nele tem meu telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar, só para lembrar isso. E também por esse mesmo telefone, que é o WhatsApp, você pode me chamar lá para comprar os meus livros por lá, tá? Tem descontos bem legais, tem pacotes bem interessantes para você. E em breve eu tenho 2 livros novos para sair. É Tempo de Recomeçar, no qual eu falo sobre Raabe e Ruth, e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. É um livro no qual eu conto a história desse homem, Sansão. Vai deixando seu dinheiro separado, porque assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui no YouTube. Quando os 2 livros saírem, vou fazer bastante anúncio aqui. E vamos então ao roteiro do vídeo. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar algo sobre uma frase de literatura. Nós vamos aqui compartilhar um pouco sobre essa frase. Vou falar sobre o Dia do Pastor, que vai ser no segundo domingo, dia 14 de junho. Lembrando que nós estamos gravando o vídeo na tarde de sexta-feira, 12 de junho de 2026. Estamos gravando esse vídeo. Vou falar sobre a fake news, mais uma, né? Com relação à Lei Rouanet. Vou falar também sobre a marcha. A pergunta é: a marcha é realmente para Jesus? E vou entrar com o conteúdo da mensagem. Fica aqui até o final, porque eu tenho certeza que Deus já está falando com você desde o momento que eu dei a você a graça e a paz. Tá bom? Assista o vídeo com o seu coração aberto e com a sua mente desejosa de receber o que Deus tem para falar para você. E que Ele abençoe sua casa, sua vida, sua família, que Ele possa prosperar você em tudo que você fizer na sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui nos seus grupos e nas suas redes sociais. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. O juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. Miqueias capítulo 3, do 5 ao 7. E quanto a você que está aqui nessa plataforma de corte de vídeo curto, clica nesse botãozinho para você me seguir e me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho, dá esse apoio para mim, para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Não se esqueça de olhar o comentário fixado aqui, porque tem meu telefone, que é o WhatsApp. Por ele você me chama para comprar meus livros por lá, tenho promoções bem legais, e por ele também você me convida para pregar na sua igreja. Lembrando que eu não cobro nada para pregar. E olha sempre a hashtag do vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3. Assista na sequência para você entender o conteúdo da mensagem como um todo. Bem, eu quero compartilhar com você uma frase bem interessante. Um país se faz com homens e livros. Frase que foi dita por Monteiro Lobato, escritor brasileiro muito conhecido, autor de obras muito famosas. A maior delas é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você que foi criança lá nas décadas de 70 e início da década de 80, você assistiu essa série, com certeza, foi um grande sucesso. E ela é a principal obra de Monteiro Lobato. Bem, um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato quis dizer que uma nação é construída a partir do momento que as pessoas desejam crescer em conhecimento, a partir do momento que as pessoas desejam adquirir cultura, buscam melhorar sua formação acadêmica, buscam melhorar sua formação educacional, buscam, por exemplo, adquirir conhecimentos profundos, como por exemplo aqui. O meu livro Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? Com 100 páginas aproximadamente, tem as informações que você precisa para que você possa alcançar
o entendimento do que é isso aqui, avivamento, tá? Eu tenho certeza que você que é meu irmão em Cristo, você que é minha irmã em Cristo, que quer caminhar na presença do Senhor, de posse desse livro você vai entender o que é verdadeiramente esse avivamento. E quanto a você, meu irmão, minha irmã, que optou por não ter nenhuma religião e já teve, mas largou, ou não quer acreditar em nada, ou tem outra religião, enfim, independentemente de qualquer coisa, esse livro ele também se comunica com você, porque ele tem aqui valores sobre ética, sobre moral, sobre como você deve conduzir sua casa, sua família. Tenho certeza que você vai descobrir aqui coisas bem legais, bem interessantes para você aplicar dentro da sua casa, na educação dos seus filhos e na formação da sua família. Então, quando Monteiro Lobato diz que um país se faz com homens e livros, ele quer dizer que uma nação ela só tem como crescer quando cada pessoa decide adotar o hábito da leitura para poder adquirir conhecimento. Porque, como disse Aristóteles, eu falei sobre ele semana passada, a leitura é o caminho mais curto para o conhecimento. E quando eu trago para você um livro como esse aqui, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, o qual trata justamente desse assunto que é tão importante e que muitas vezes é tão negligenciado, eu abordo tudo aqui, desde como você vai elaborar um currículo, porque na verdade tem muita gente que está errando nessa parte que é tão importante e que é o começo de tudo, é o cartão de visitas. Então eu falo de tudo, até chegar na aposentadoria, porque tem gente que se aposenta e não sabe o que vai fazer, fica perdido, acha que é o fim de tudo, quando na verdade a aposentadoria é o início de uma nova etapa. Eu aposentado, eu pude começar a realizar algo que eu realmente gosto, que é escrever. Não que eu tivesse insatisfeito com minha vida profissional, eu posso dizer que eu trabalhei num setor que eu gostava, o setor bancário. Eu gostava de trabalhar no banco, não tinha problema nenhum com isso. Mas tem muita gente que infelizmente trabalha onde tem que trabalhar porque foi o que apareceu. Porque muitas vezes não fez isso aqui, não estudou, não se preparou. E eu falo sobre esse assunto aqui. Então, quando Monteiro Lobato fala que um país se faz com homens e livros, ele quer dizer que a pessoa, cada habitante da nação, precisa verdadeiramente entender que é fundamental ler, obter cultura, obter conhecimento, para não ser manipulado, para não ser conduzido como gado. Sim, porque a pessoa que não se informa, que não lê, que não tem instrução, que não tem cultura, ela é manipulada por líderes políticos, por líderes religiosos, por pregadores inescrupulosos, pois é, e fazem sua cabeça e tentam vender para você algo que não existe. E quando eu trago para você o meu livro de Lodebar para Wonderland, é para que você aprenda com as histórias reais dessas pessoas aqui, que foram ao fundo do poço, mas que deram a volta por cima. Eu apresento para vocês, através desse livro, Jesus Cristo, aquele que ajuda a gente a dar a volta por cima mais rápido, aquele que ajuda a gente a dar a volta por cima, que sustenta a gente quando o negócio está ruim. E através desse livro aqui você também encontra forças para buscar cura interior, porque sim, ao invés de você ficar prostrado, entregue, porque as coisas deram errado para você, você aprende com as histórias dessas pessoas aqui que pode se dar a volta por cima. Qualquer pessoa pode dar a volta por cima. Então, quando Monteiro Lobato diz que um país se faz com homens e livros, ele quer dizer que uma nação ela cresce de forma sólida, de forma profunda, quando cada habitante dessa nação entende a importância de buscar educação, conhecimento, cultura, formação acadêmica. Por que isso? Porque as nações que optaram por crescer com base na guerra, na expansão territorial, muitas delas nem existem mais. Você pega na Bíblia. Cadê o Império Romano? Cadê a Babilônia? Cadê o Império Grego? Cadê a Assíria? Nações que optaram por crescer por meio da guerra e nem existem mais. Então uma nação ela é sólida. Ela realmente cresce. E como diz Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros quando cada habitante dessa nação entende isso. E para você entender a verdade, você precisa verdadeiramente compreender a importância disso, a importância da leitura.
E aqui eu quero falar diretamente para você que é meu irmão em Cristo, para você que é minha irmã em Cristo. Como você quer crescer espiritualmente se você não lê a Bíblia? Porque a Bíblia é por onde Deus fala com você. É a palavra rema, a palavra revelada, a palavra completa. E eu quero dizer para você que livros como os meus, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional, de Lodebar para Wonderland, o meu livro digital, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, e os livros que eu vou lançar em breve, É Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas, nenhum deles foi escrito para acrescentar algo à Bíblia ou retirar algo da Bíblia, porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia diz: ai daquele que se atrever a acrescentar ou retirar algo da palavra. A palavra de Deus, ela é revelada, ela é completa. Então, os meus livros, assim como os livros de qualquer outro autor cristão, eles foram escritos para acrescentar conhecimento para você. Eles foram escritos para acrescentar cultura para você. Eles foram escritos para despertar você para o hábito da leitura. Eles foram escritos para acrescentar a você coisas espirituais que vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Eles foram escritos para fazer você aprender a escrever melhor, fazer você aprender a falar melhor, porque a leitura traz todos esses benefícios. Quando Monteiro Lobato diz que um país se faz com homens e livros, ele justamente quer dizer que um país só tem como crescer quando cada habitante dessa nação entender que precisa voltar para a escola, precisa aprender a estudar, precisa aprender a adquirir o hábito da leitura. E a Igreja Evangélica Brasileira só vai crescer de verdade, com qualidade, quando cada cristão entender que precisa aprender a ler. Primeiramente, ler a Bíblia. E juntamente com a Bíblia, em paralelo, livros cristãos com os meus. Eu recomendo para você Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Recomendo para você Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Recomendo para você De Lodebar para Wonderland. Recomendo O Dinheiro Nosso de Cada Dia, que só tem na versão digital. E recomendo que você fique atento para que em breve você tenha o dinheiro separadinho para comprar os meus novos livros, que em breve serão lançados e eu vou divulgá-los aqui nessa plataforma. É Tempo de Recomeçar e Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. E eu encerro essa palavra repetindo a frase: um país se faz com homens e livros. Frase de Monteiro Lobato: um país se faz com homens e livros. Vem comigo. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. O juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. Miqueias capítulo 3, do 5 ao 7. Você está aqui nessa plataforma de corte, de vídeo curto. Clica nesse botãozinho para você me seguir, me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha a hashtag do vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3. Assista na sequência para você entender o conteúdo da mensagem como um todo. É assim que se assiste vídeo aqui nessa plataforma. Todos eles na sequência para você entender a mensagem. E olha o comentário fixado neste vídeo aí. Tem meu telefone aí, que é o WhatsApp, para você me chamar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. E também para você me chamar para comprar meus livros por lá. Tem promoções bem legais por lá. Vamos ao meu livro, Sansão, o Homem das Escolhas Erradas. Em breve será lançado e eu vou divulgar bastante aqui. Deixe o seu dinheiro separado, faça uma leitura para dentro de si mesmo, veja como faz sua vida espiritual agora, enquanto você não lê o meu livro. E compre meu livro assim que ele sair. Vou divulgar bastante aqui. Vou deixá-lo disponibilizado aqui na internet. Vou deixar o link para você comprar através das plataformas de Marketplace. Vou tê-los comigo para você comprar diretamente pelo WhatsApp, através do comentário fixado. O meu número está aí, bota na sua agenda. E vou tê-los comigo quando eu estiver na sua igreja pregando a palavra, visitando a igreja, enfim. Vou tê-los comigo lá também. E
Nesse livro eu vou contar toda a história de Sansão, desde a concepção dele até a morte. Eu tenho certeza que depois que você ler, você vai fazer uma nova leitura introspectiva e você vai entender o quanto você precisa melhorar espiritualmente. Você vai ver o quanto você vai aprender verdades espirituais importantes e profundas através da leitura desse livro. Tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração por meio dessa leitura. Compre o livro, você não vai se arrepender. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar profundamente ao seu coração por meio dele. Tenho certeza que você vai ser impactado espiritualmente por ele. Deixa seu dinheiro separado, hein? Porque ele vai sair, com certeza o pessoal vai comprar. Tá bom? Então, vou divulgar bastante aqui, hein? Sansão, o homem das escolhas erradas. Vem comigo. Clica nesse botãozinho aí para você me seguir, me acompanhar. Você que está aqui nessa plataforma de corte, de vídeos curtos. Clica nesse coraçãozinho, por favor, para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Olha o comentário fixado que tem meu WhatsApp aí para você me chamar por lá para comprar meus livros. E também por ele você me convida para pregar na sua igreja. Tá bom? E dá uma olhadinha na hashtag desse vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3. Olha a hashtag de cada vídeo e acompanhe, assista na sequência. É assim que se assiste vídeo aqui na plataforma de vídeos curtos, que é para você entender a mensagem como um todo. Vamos lá. Eu quero falar do meu novo livro, É Tempo de Recomeçar. Em breve será lançado, tá? Em breve vai ser lançado. Vai deixando seu dinheiro separado, porque assim que ele sair, vou divulgar bastante aqui. É um livro no qual conta a história de duas mulheres, as histórias, né? De duas mulheres poderosas do Antigo Testamento, Raabe e Ruth. Olha para a sua vida espiritual agora, enquanto você não leu esses livros, e compra ele, porque quando você lê, eu vou convidar você a olhar de novo para a sua vida espiritual e você vai ver o quanto você pode crescer, o quanto você vai aprender com as histórias dessas duas mulheres. Receba da parte do Senhor aquilo que Ele quer ministrar ao seu coração por meio da leitura desse livro. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você e você vai entender o tamanho do potencial que você tem para crescer. Você vai aprender como Raabe e Ruth aproveitar as oportunidades que Deus deu a elas e elas mudaram as histórias das vidas delas. E da mesma forma, você também vai aprender com isso. Lembrando que Raabe e Ruth são as duas únicas mulheres que são citadas na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, para você ver o tamanho da importância que essas duas tiveram, tá? E tem até os dias atuais, né? São histórias muito lindas e eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração por meio da leitura desse livro. Então, vai deixando seu dinheiro separado, vou divulgar bastante aqui, hein? É tempo de recomeçar. Vem comigo. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. O juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. Miqueias capítulo 3, do 5 ao 7. Você está aqui nessa plataforma de cortes, de vídeos curtos. Clica nesse botãozinho para você me seguir aqui, me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho, por favor, para você me dar o apoio, dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Veja o comentário fixado aí, que nele tem meu telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro para pregar. E por ele também é um WhatsApp. Você também pode me chamar para comprar meus livros por lá. Olhe sempre a hashtag dos vídeos para você saber qual é a parte dele, para que você possa acompanhar e assistir na sequência. Tá bom? Quero falar sobre o Dia do Pastor. Estou gravando esse vídeo na tarde do dia 12 de junho de 2026, uma sexta-feira. E o Dia do Pastor ele é comemorado no Brasil oficialmente agora no segundo domingo de junho. Ele faz parte do calendário oficial brasileiro. Segundo domingo de junho, Dia do Pastor. E eu quero trazer uma rápida palavra para você que é ovelha. Entenda o seu pastor. Ore pelo seu pastor. Porque enquanto você está dormindo, seu pastor muitas vezes está acordado orando por você. Enquanto você está vivendo sua vida despreocupado, o seu pastor está vivendo a dele preocupado com você. Porque ele sabe que é dele que Deus vai cobrar a vida de cada ovelha que o Senhor confiou a ele.
Então ele tem a obrigação de zelar pela sua vida espiritual. Ore pelo seu pastor para que ele tenha sabedoria para conduzir o rebanho que Deus colocou nas mãos dele. Ore pelo seu pastor. Entenda que quando ele conversa com você e tenta trazer você para uma realidade que de repente você está vivendo uma vida aí também fora da casinha, que às vezes acontece com a gente, quando o seu pastor chama para conversar, é porque ele sabe que é dele que Deus vai cobrar primeiro, tá? Porque é ele que tem a responsabilidade de conduzir as ovelhas no caminho certo, para que as ovelhas fiquem livres do alcance do lobo devorador, tá? E quanto a você, pastor, eu quero trazer também uma palavra para você. Pastor, volte a ser quem você é. Pastor, preste atenção no seu chamado pastoral. Você não foi chamado para se sentar na mesa de Acabe e de Jezabel, traduzindo. Você não foi chamado para fazer aliança com político, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro-direita, nem de centro-esquerda, nem de extrema-direita, nem de extrema-esquerda, nem de centro. Você não foi chamado para fazer aliança com político. Você foi chamado para ganhar almas para Jesus. E quando você pega o seu político de estimação, leva para dentro da igreja para pedir voto para ele, você está misturando o sacro com o profano, que é algo que Deus condena, e Jesus falou bem claro sobre isso. Não há como servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou vai servir a um e desagradar o outro, ou vai adorar a um e desprezar o outro. Não tem como. Jesus falou bem claro. E também Deus falou diretamente ao profeta Isaías. Deus falou que a glória dele ele não divide com ninguém. E o que está acontecendo, infelizmente, nesse Brasil é que a glória do Senhor foi dividida com políticos. Infelizmente. Então, pastor, você está sendo chamado agora, em nome de Jesus, para voltar para a sua realidade, que é de pastorear ovelhas, de ganhar almas para Jesus, de ser uma voz profética e apologética nessa nação. Você não foi chamado para fazer aliança com político. De jeito nenhum. E só para lembrar uma coisa para você, que eu sei que você é inteligente, tanto você, pastor, como você, ovelha, que está vendo esse vídeo aí. Eu sei que você não bebe detergente. Eu sei que você não compra chinelo havaiana para cortar só para destruir. Eu sei que você não foi lá para Brasília para fazer cocô na mesa do Xandão e nem escrever com batom perdeu mané no Monumento à Justiça. Eu sei que você não ficou miando nem mugindo na frente lá dos quartéis. Eu sei que você não tomou cloroquina na pandemia. Eu sei. Eu sei que você não orou para pneu. Eu sei que você não pediu ajuda para ET. Eu sei disso. Eu sei que você não ficou enrolado numa bandeira do Brasil gritando selva que nem um retardado. Eu sei disso. Eu também sei que você também não ficou enrolado com uma bandeira do Brasil gritando iau, iau, iau. Eu sei disso. Eu sei que você não fez essas coisas. Por isso eu estou falando para você. Cai na real, pastor. Cai na real, ovelha. Nós não fomos chamados para sentar na mesa de Acabe e de Jezabel. E só para lembrar uma coisa à luz da palavra de Deus, você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Jesus abrindo espaço nos ensinos e nas pregações dele para político algum falar. Você não vai encontrar. Você também não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento, nas igrejas primitivas, os apóstolos abrindo espaço para políticos falarem, enquanto eles estavam pregando a palavra de Deus e implantando igrejas. E vou além. Jesus foi morto justamente pelos políticos e pelos religiosos da época dele, que fizeram uma aliança para poder matá-lo. Vamos lembrar que Anás e Caifás, que eram os sacerdotes da época, se juntaram aos políticos como Pôncio Pilatos e apresentaram Jesus para ser crucificado. Foram eles, os políticos da época, só juntamente com os líderes religiosos poderosíssimos da época, foram eles que combinaram de matar Jesus, tá? Só para você se ligar. Então, dito isso, eu paro por aqui. Fica com essa palavra, pastor. Volta para o seu chamado. Seu chamado é para pastorear ovelhas. Seu chamado é para ganhar almas para Jesus. Não é para chamar político para dentro da igreja, não. E vou além. Quando você, pastor, faz uma aliança desse tipo,
é porque você está na intenção de morder alguma coisa desse político. E preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Muito do dinheiro que vem desse político aí é dinheiro sujo. É dinheiro de corrupção, é dinheiro de golpe, é dinheiro de fraude, é dinheiro de ladroagem. É dinheiro de trambique, é dinheiro de trapaça, é dinheiro de estelionato. Pois é. Os áudios estão aí. Os áudios estão aí, falam por si. Os processos estão correndo na justiça aí aos borbotões, tá? Desde sempre. Pegam gente da esquerda, pegam gente da direita. É bem democrático isso aí. A corrupção ela é democrática no Brasil. Então, se você, pastor, está nessa aí de sentar na mesa de Acabe e de Jezabel, quer levar político para dentro da igreja, é porque você quer morder alguma coisa. E cuidado com o que você vai morder. Porque ao invés de você ficar dependendo de político, você tem que aprender a depender de Deus. Quando eu costumo dizer aqui que a gente deve falar com quem resolve é o Senhor, não é político não. Político dá jeitinho. Esse jeitinho cheio de maracutaia, cheio de trambique, o jeitinho brasileiro. Cheio de golpe, cheio de fraude, cheio de ilegalidade, cheio de irregularidade, cheio de 7-1. Agora, Deus resolve. Aprenda a depender de Deus, pastor, para que você consiga aquilo que você quer. Você está precisando de dinheiro para poder fazer algo na igreja, uma reforma, uma construção, um anexo, abrir uma filial, comprar bolsas de mantimentos para abençoar os mais pobres. Peça ajuda ao Senhor que Ele dá. Não peça político, não. Peça ao Senhor, que o Senhor dá sem pedir nada em troca. O que o Senhor quer é apenas a nossa fidelidade, o nosso amor, a nossa adoração. Tá? Fica com essa palavra. Feliz dia do pastor para você, pastor. Mais uma vez, vem comigo. Vá abrindo sua Bíblia em Miqueias capítulo 3, do 5 ao 7. Daqui a pouco eu vou entrar com a mensagem. O juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. E você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, clica nesse botãozinho aí, para você me seguir, me acompanhar, tá? Clica nesse coraçãozinho para você dizer que gostou do vídeo. Por favor, clica aí no coraçãozinho. Deixe seu comentário. Compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Tá? Olha o comentário fixado aqui que tem meu WhatsApp. Por ele você me convida para pregar na sua igreja, não cobra para pregar. E por ele também você pode me chamar para comprar meus livros por lá. E olha a hashtag do vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai, tá? E assista nessa sequência para você entender a mensagem como um todo. E agora eu quero falar para você sobre a famosa fake news da Lei Rouanet. É uma fake news que costuma vir requentada. Veio em 2018, veio requentada em 2022 e certamente virá requentada em 2026. Essa fake news ela foi criada pela extrema-direita bolsonarista. Ela vem desse esgoto. Ela vem desse esgoto da extrema-direita bolsonarista. Ela vem desse bueiro da extrema-direita bolsonarista. Ela vem desse chorume da extrema-direita bolsonarista. Porque eles são ou desinformados, ou mal intencionados, ou as duas coisas. Quando eles dizem que a Lei Rouanet, ela foi feita para artistas roubarem dinheiro do governo brasileiro, eles estão mentindo para você. Então, quando eu digo para você que você precisa adquirir o hábito da leitura, e aqui eu apresento Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, apresento Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, apresento De Lodebar para Wonderland, é porque eu quero que você aprenda a ler, eu quero que você aprenda a pensar com sua própria cabeça, sem deixar que esses pastores, esses líderes religiosos e esses pregadores inescrupulosos manipulem a sua mente, tentando ensinar para você algo totalmente inconcebível sobre a Lei Rouanet. Eu vou explicar para você em poucas, vou procurar explicar para você direitinho o que é a Lei Rouanet. Vamos lá. Ela é um programa de incentivo à cultura criado pelos governos de esquerda do PT. E como é que ele é feito? Da seguinte forma: o governo não dá um centavo na mão de ninguém para fazer filme, tá? Para começar a conversa, o governo não dá dinheiro para ninguém. Funciona da seguinte forma: eu tô a fim de fazer um filme.
Eu vou ao Ministério da Cultura e digo, eu quero que meu filme seja contemplado pela Lei Rouanet. Como eu faço? Eles vão me apresentar os requisitos. Eu atendi aos requisitos. Aí eu pego e vou às empresas solicitar patrocínio. As empresas aceitam me patrocinar, elas declaram isso nas suas declarações de Receita, a Receita Federal, para solicitar isenções de impostos, benefícios fiscais. Elas terão toda a documentação comprobatória que elas irão fornecer ao governo, e assim o governo concede a essas empresas isenção de impostos, benefícios fiscais, enfim. É assim que funciona a Lei Rouanet. Do mesmo jeitinho que você obtém benefícios fiscais quando você declara seu imposto de renda, quando você apresenta recibos de doações que você fez para entidades filantrópicas, quando você apresenta comprovantes de gastos com despesas médicas, gastos com despesas de educação, por exemplo, são gastos dedutíveis na sua declaração de imposto de renda. Quando você faz isso, você obtém benefícios fiscais. A lei permite que você faça isso da mesma forma que as empresas fazem. Ou vocês acham que o Silvio Santos dava dinheiro para todo mundo, para aqueles aviõezinhos? É óbvio que ali ele declarava aquilo como doações. Pode ser que ele tenha declarado na vida dele como doações dele, pessoa física, o Senhor Abravanel, ou pode ter declarado como doações da empresa, do grupo empresarial dele. Ele pode muito bem ter feito isso ao longo da vida dele, e isso não é ilegal, muito pelo contrário, isso é permitido. Não há nenhum problema quanto a isso. Basta você assistir qualquer filme brasileiro. Você não precisa nem assistir o conteúdo do filme, basta você assistir a abertura. Você vai ver ali na abertura aquele monte de nome de empresa que tem ali. Tudo empresa que pegou e deu dinheiro para que o filme fosse feito. Eles patrocinaram o filme. Preste atenção, é do mesmo jeito que o seu time de coração também obtém algum tipo de isenção quando o seu time não, quem se beneficia é a empresa. Quando, por exemplo, lá, a empresa X patrocina o Botafogo, a empresa Y patrocina o Flamengo, a empresa Z patrocina o Fluminense, a empresa A patrocina o Vasco, a B o Palmeiras. Todas essas empresas, elas também declaram isso nas suas declarações à Receita Federal. Elas também conseguem benefícios porque elas estão patrocinando o esporte. Existem leis também para isso que são voltadas para o esporte. Agora mesmo o BNDES está financiando o judô brasileiro, então é super normal. A Lei Rouanet é isso, tá? Por isso é que o Silas Malafaia está sendo processado pelo Wagner Moura. Wagner Moura está pedindo, inclusive, a prisão do Silas Malafaia no processo. Por quê? Porque o Silas Malafaia foi abrir aquela bocona dele, totalmente sem sabedoria, perdeu totalmente a visão que ele deveria ter como pastor, e xingou o cara, falou que o cara estava tomando dinheiro do governo, chamou o cara de... xingou o cara de um monte de coisa, e agora ele vai ter que responder na justiça, vai ter que provar, e não vai provar. A Lei Rouanet é exatamente isso aí que eu estou falando. E eu sei que você que está me vendo aí, assistindo esse vídeo, eu sei que você não bebe detergente. Eu sei que você não foi lá para Brasília para fazer cocô na mesa do Xandão. Eu sei que você não ficou miando nem mungindo na frente dos quartéis. Eu sei que você não orou para pneu. Eu sei também que você não pediu ajuda para ET. E nem tomou cloroquina na época da Covid. Eu também sei que você não comprou chinelo havaiana só para ficar cortando ele para destruir. Eu sei disso. Sei que você é inteligente. Você não ficou que nem um imbecil gritando selva todo enrolado na bandeira do Brasil. Eu também sei que você não ficou gritando iau, uma camisa do Brasil, no meio da rua, gritando iau, 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 que nem um retardado. Eu sei que você não fez nada disso. Eu sei que também você não foi lá para Brasília quebrar tudo, nem escrever com batom, perder o mané no monumento ao judiciário. Então eu sei que você é inteligente, você está entendendo o que eu estou falando, e você é inteligente o suficiente para entender a minha explicação sobre a Lei Rouanet. Eu sei disso. Eu quero acreditar que você não fez nada dessas coisas.
Porque eu sei que você está entendendo que você precisa aprender a pensar com sua própria cabeça, sem deixar pastores manipularem, sem deixar políticos manipularem, sem deixar pregadores manipularem você. Eu sei. Fico por aqui porque eu creio que eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre a Lei Rouanet. Eu creio que você entendeu, que você é inteligente. Mas, se você por acaso se enquadra numa dessas coisas que eu falei, você já bebeu detergente, já foi lá para Brasília para cagar na mesa do Xandão, essas bizarrices aí todas, só lamento. Mas enfim. Vem comigo mais uma vez. Vou falar agora sobre a marcha. A marcha é realmente para Jesus? Ponto de interrogação. Você entendeu que é uma pergunta. Estou parafraseando o famoso jornalista esportivo Roberto Avalone, já falecido. Ele enfatizava os sinais gráficos para a pessoa entender o que ele estava falando. A marcha é realmente para Jesus? Ponto de interrogação. Antes de eu falar sobre esse assunto, clica nesse botãozinho aí para você me seguir aqui, para você me acompanhar. Você que está nessa plataforma aqui de corte, de vídeo curto, tá? E clica nesse coraçãozinho aí, por favor, para você dizer que gostou do vídeo. Deixe o seu comentário também. E compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Ah, e outra coisa importante, olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2, parte 3, tá? E assista na sequência para você entender a mensagem. E olha aqui o comentário fixado que tem meu WhatsApp para você me chamar para pregar na sua igreja. Para mim é um privilégio, não cobro nada para pregar. E também para que você possa comprar meus livros por lá, tá? Agora vamos falar aqui. A marcha é realmente para Jesus? Ponto de interrogação. Na última quinta-feira, dia 4 de junho, feriado de Corpus Christi, houve a marcha lá em São Paulo. Segundo os organizadores, o título dela é Marcha para Jesus. Só que Jesus já meteu o pé dessa marcha há muito tempo, vamos falar disso agora aqui. Só para te lembrar, estamos gravando esse vídeo na tarde de sexta-feira, 12 de junho de 2026. Vamos lá. Por que eu digo para você que Jesus já meteu o pé dessa marcha há muito tempo? Porque simplesmente as marchas acontecem pelo Brasil todo e não fazem diferença nenhuma na nação. Os políticos continuam cada vez mais corruptos, os políticos continuam cada vez mais ladrões, a sociedade continua cada vez mais pervertida, os homens continuam matando as mulheres, os homens continuam estuprando as mulheres. E a Bíblia nos mostra que quem tem um encontro com Jesus, de alguma forma, a vida nunca mais ela é a mesma. Existe transformação. Jesus não é simplesmente um nome para a gente ficar falando. A Bíblia diz, inclusive, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus não é simplesmente um nome. Jesus é o nome acima de todo nome. Jesus não é um sentimento, ele é uma pessoa que abriu mão da sua glória para morrer na cruz por mim e por você. E quando eu digo para você que ele já meteu o pé dessa marcha há muito tempo, vou te provar agora. Essa marcha, ela virou um lugar de plataforma para candidatos a cargos políticos fazerem campanha. Não existe ali pregação da palavra de Deus. Ponto 1. Há uma mistura entre o sagrado e o profano, algo que Deus abomina desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Deus abomina a mistura do sagrado com o profano. Pastores e líderes religiosos que coordenam essa marcha, eles estão sentados na mesa de Acabe e de Jezabel há muito tempo. Porque quando eles apoiam algum político, eu não quero saber se o político que eles apoiam é de direita, se é de extrema direita, se é de centro-direita, se é de centro, se é de esquerda, se é de extrema esquerda, se é de centro-esquerda, eu não quero saber. Interessante que o Lula, o atual presidente, que não é evangélico, vamos dizer assim, ele é cristão. Ele já falou várias vezes que ele é cristão e ele mostra com as atitudes dele que ele é cristão.
Ele só não é evangélico. Vocês viram o vídeo aí, ele falando diretamente por telefone com o apóstolo Estevão Hernandes, que é um dos organizadores da marcha lá em São Paulo. E o Lula falou: eu não estou aí nesse evento porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou indo para ir para ganhar, para pedir voto. Ele fez questão de dizer que ele não mistura política com religião. Aí os evangélicos que deveriam dar exemplo misturam política com religião, misturam o sagrado com o profano. Sim, porque falar de Deus é sagrado, política é profana, isso não se mistura. Me mostra na Bíblia Jesus misturando isso. Eu quero que você é inteligente, você não bebe detergente, você não compra chinela havaiana só para cortar e destruir, você não foi lá para Brasília para fazer cocô na mesa do Xandão, você também não pegou o batom para escrever lá no Monumento à Justiça Perdeu Mané. A mulher que fez isso está presa. A cagona está presa também. Você também não entrou lá em Brasília para quebrar tudo. Quem fez isso já está preso. Você não ficou miando nem mugindo na frente dos quartéis. Eu sei que você não orou para pneu. Eu também sei que você não pediu ajuda para ET. Você é inteligente. Eu acredito. Eu acredito também que você não ficou enrolado com uma bandeira do Brasil gritando selva no meio da rua. E nem ficou que nem um imbecil gritando iau, iau, iau com uma camisa do Brasil. Eu sei que você não fez nada dessas coisas. Eu sei que você não tomou cloroquina na pandemia. Por isso eu acredito que você é inteligente e você sabe muito bem que não tem em nenhum lugar da Bíblia Jesus abrindo oportunidade para político falar quando ele estava ensinando ou pregando aos discípulos. Você não vai encontrar. E eu sei que você sabe que você também não vai encontrar no Novo Testamento, em nenhum lugar, os apóstolos que pregavam a palavra de Deus, implementando igrejas, implantando igrejas nas cidades por onde eles passavam. Você não vai encontrar esses apóstolos abrindo oportunidade para políticos falarem ali. Você não vai encontrar nada disso. E nem pense em usar o Antigo Testamento para falar que José e Daniel ocuparam cargos políticos. Nem pense nisso. Os cargos que eles ocuparam, não foram cargos políticos, não. Eles foram nomeados para funções bem específicas. Eu diria que eles foram nomeados como CEOs ou CFOs. O José foi o CEO. O cara que coordenou toda a logística para armazenar a alimentação que ia garantir o Egito com alimento durante os anos de fome, conforme os sonhos que Deus deu ao faraó que José interpretou. Você conhece a história tão bem quanto eu. José não foi eleito pelo povo para assumir nenhum cargo político. Ele foi uma nomeação do faraó para cuidar disso aí. Daniel foi nomeado por Nabucodonosor para fazer algo parecido lá. Cuidar das finanças, de tudo que acontecia no reino da Babilônia, enquanto Nabucodonosor se preocupava em cuidar das guerras e tal, conduzia lá o reinado dele, a nação dele, a Babilônia, enquanto Daniel cuidava desses bastidores aí. Daniel foi digamos que tanto José quanto Daniel foram o ministro da fazenda, vamos dizer assim. Uma mistura de ministro da fazenda com ministro do planejamento. Uma mistura disso aí, fazenda e planejamento, tanto José quanto Daniel, para você entender exatamente qual era a função que ambos exerceram no Egito e na Babilônia, respectivamente. Pois é. Então, estou desmontando para você aí esse argumento. E vou além com outro argumento mais importante ainda. Jesus foi morto por aqueles que se aliançaram, políticos e líderes religiosos. Vamos lembrar que Caifás e o seu sogro Anás foram os líderes religiosos que insuflaram o povo a pedir para Jesus ser crucificado e se aliançaram com Pôncio Pilatos para levar Jesus à morte na cruz. Mas isso também só foi possível porque esse era o plano de Deus, que Jesus morresse na cruz por nós. Mas Jesus foi morto com base nessa aliança aí, tá? De políticos e religiosos. Tá? E vamos lembrar que a mistura de política com religião deu origem a uma outra religião. Quando Constantino, lá no início
nos primeiros séculos lá da era cristã, ele decidiu que queria ser cristão, ele modificou o cristianismo primitivo à moda dele, trouxe elementos do paganismo, criou com isso aí uma nova religião. E os cristãos que se mantiveram fiéis aos ensinos de Cristo foram duramente perseguidos por Constantino. Foram muito perseguidos. Isso aí basta você ler os livros de história, tá? Mas eu sei que você não bebeu detergente, eu sei. Então eu sei que você é inteligente. Eu sei que você não fez cocô na mesa do Xandão lá em Brasília. Eu sei disso. Até porque a cagona está presa. A véia cagona está presa. Mas enfim. Então eu quero que você entenda isso aí, tá? Em nome de Jesus. Entenda. A marcha que acontece no Brasil não tem nada a ver com Jesus. Jesus já meteu o pé dela há muito tempo. Eu te mostrei que Jesus não faz aliança com esse tipo de coisa. Onde entrou política, Jesus já meteu o pé. E te provo com o que aconteceu. 3 dias depois dessa marcha que aconteceu em São Paulo, no dia 4 de junho, no dia 7 de junho, houve a marcha para o orgulho LGBTQIAPN+. Sinal que a marcha dos 3 dias anteriores, a marcha que supostamente era para Jesus, não sei que Jesus, o Jesus Filho de Deus que eu creio, não, porque esse já meteu o pé nessa marcha há muito tempo, digo e repito. Vou além, pesquisa aí na internet, Dudu Azevedo fala sobre o seu papel na novela Jesus. Você vai ver uma entrevista dele. Quem é Dudu Azevedo? O ator que interpretou Jesus na novela da Record, que muito provavelmente você assistiu. Ele falou que quando ele foi convidado para fazer o papel de Jesus, ele pesquisou, estudou, e ele disse que a vida dele mudou. Ele disse que a vida dele nunca mais foi a mesma depois que ele conheceu Jesus, depois que ele estudou sobre Jesus, depois que ele conheceu a história de Jesus. Então, quem verdadeiramente recebe o nome de Jesus através de uma palavra bendita, bem pregada, a vida não é a mesma. Tenho certeza que algo aconteceria na passeata do orgulho LGBTQIAPN+. Tenho certeza que alguém ali se converteria antes de acontecer essa marcha. Preste bem atenção, não estou aqui debatendo se essa marcha do orgulho LGBTQIAPN+ é errada, não. Eu não estou aqui para ficar apontando, tá? Até porque se quisermos ganhá-los para Jesus, porque são almas que carecem sim de serem alcançadas para Jesus, primeiramente nós temos que orar por aquelas vidas. E a marcha que supostamente era para Jesus deveria ser para isso, para verdadeiramente orar pelo Brasil, para que verdadeiramente o nosso testemunho cristão causasse impacto real, impacto positivo na vida da nação. E no entanto, os brasileiros continuam cada vez mais corruptos, os políticos continuam cada vez mais corruptos, os homens continuam traindo, continuam matando, estuprando, as mulheres continuam traindo, continuam enganando. A sociedade está aí, cada vez pior. Exatamente como a própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Está tudo aí. Não houve mudança. Que mudança que houve? Qual foi o impacto que essa marcha causou na vida dos brasileiros? Nenhum. E se quando nós fazemos algo que supostamente seria para a obra de Deus, para o reino de Deus, não traz impacto nenhum para a sociedade, algo está errado. Mas não é com a sociedade, é com a gente. Algo está errado. Então, se você quer mudança, você que é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que não bebe detergente, que não ora para pneu, que não pede ajuda para ET, que não vai lá para Brasília fazer cocô na mesa do Xandão, que não vai lá para Brasília escrever perdeu o mané com batom lá no Monumento à Justiça, que não vai para lá para Brasília quebrar tudo, que não tomou cloroquina na pandemia, que não ficou em frente aos quartéis miando nem mugindo, não pegou, não comprou chinela havaiana para ficar cortando só para destruir, gastou um dinheirão comprando chinela havaiana só para destruir o chinelo.
Eu sei que você é inteligente e não fez essas bizarrices. Eu sei que você também não ficou gritando selva no meio da rua que nem um idiota, enrolado numa bandeira do Brasil. Eu sei que você não fez isso. Eu sei que você também não ficou gritando iau, 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 que nem um retardado no meio da rua. Eu sei que você não fez isso. Então é para você que eu estou falando. Ora para que haja uma conversão, para que esses pastores e líderes religiosos se convertam novamente, exatamente como o pastor Otônio de Paula se converteu. Palavras dele, não minhas. Procura na internet que você vai ver. Ele mesmo falando que ele se converteu novamente a Jesus quando ele abandonou o bolsonarismo. Sim, porque o bolsonarismo é uma seita. E essa marcha ela está tomada por bolsonaristas. Uma vergonha. Mas eu estaria falando a mesma coisa se ela estivesse tomada de esquerdistas. Porque onde tem o nome de Jesus não tem política. Onde o nome de Jesus é louvado, exaltado, bendito e glorificado, não há lugar para política, não há lugar para nenhuma outra coisa a não ser o nome de Jesus ser louvado, exaltado, pregado e glorificado. Me mostra dentro da Bíblia que eu estou errado. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e eu encerro aqui essa palavra. Nossa, pesado, hein? Você que está aqui na plataforma vermelhinha desde o começo, pesado. Ufa! Mas vamos lá. Chegou a hora da mensagem. Abre a sua Bíblia em Miqueias capítulo 3, do 5 ao 7. A mensagem vai ter o seguinte tema: o juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. É mais uma mensagem dessa série aí. Mas antes de eu entrar no conteúdo da mensagem, eu quero te lembrar algumas coisas aqui. A primeira, olha o comentário aqui, fixado. Você que está aqui nessa plataforma de corte, de vídeo curto, olha aí, ó. Esse telefone, o WhatsApp, para você me chamar para pregar na sua igreja. E também para você comprar meus livros por lá, tá? Tem promoções bem legais. E você que está aí na plataforma vermelhinha também, tá aí no comentário fixado. Vamos lá. Você que está especificamente nas plataformas de vídeo curto, de corte, clica nesse botãozinho para você dizer que está me seguindo, está me acompanhando. Clica nesse coração, por favor, para dizer que gostou do vídeo, deixa o seu comentário e compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, me dá essa força. E olha a hashtag do vídeo para você saber se é a parte 1, parte 2, parte 3. Assista na sequência para você entender a mensagem como um todo, por favor. E em breve, 2 livros novos vão sair para você. Sansão, o homem das escolhas erradas, e É Tempo de Recomeçar. Volta o vídeo, você que está na plataforma vermelhinha, você vai ver as resenhas de cada um deles. Você que está aqui na plataforma de corte, procura aí especificamente o vídeo que eu fiz sobre Sansão, homem das escolhas erradas, e o vídeo que eu fiz sobre É Tempo de Recomeçar. Procura aí que o vídeo, se você ainda não encontrou, ele está saindo, porque eu vou fazendo os cortes e vou colocando aí na plataforma, mas fica ligado aí. Agora, abriu sua Bíblia? Então vamos para ela. O juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. Miqueias capítulo 3, do 5 ao 7. A partir de agora. Verso 5. Assim diz o Senhor a vocês, falsos profetas, que guiam o meu povo por caminhos errados e que prometem paz. Essa paz está entre aspas aí na Bíblia. Que prometem paz aos que lhes dão comida e que ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Esta é a mensagem do Senhor para esses profetas. Verso 6. A noite se tornará em volta, a noite se fechará em volta de vocês e acabará com as suas visões. A escuridão os cobrirá e vocês não adivinharão. O sol irá se pôr
sobre os falsos profetas, e o dia se escurecerá para eles. Verso 7, e aqui eu fecho. Os videntes esconderão o rosto de tanta vergonha e reconhecerão que as mensagens que falaram não vinham de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e que essa palavra ela se faça viva, presente e real nos nossos corações. Bem, durante esses minutos que estaremos aqui, vamos meditar em algumas coisas muito importantes e vamos conhecer um pouco a história de Miqueias. Miqueias era um homem simples, um homem do povo, um trabalhador da agricultura, da pecuária. Ele era morador de Judá, Reino do Sul. Nós estamos falando de reinos divididos. Reino do Norte, aquelas 10 tribos que ficaram com Jeroboão lá atrás, quando ele se rebelou e tomou o trono de Roboão. E as 2 tribos que ficaram com Roboão, que foram exatamente Judá e Benjamim, criaram um novo reino, o reino de Judá, porque tinha que se cumprir a promessa que Deus havia feito a Davi, que nunca faltaria um descendente direto dele no trono. E Roboão era neto de Davi. E isso se cumpriu até chegar em Jesus, que Jesus era descendente da linhagem de Davi. É só você ver a genealogia dele. Então Miqueias era um homem de Judá que foi levantado por Deus para profetizar para Judá, mais ou menos no mesmo tempo que Isaías, melhor dizendo. Só que Isaías pregava para os nobres de Judá, porque Isaías era de lá. Isaías era um nobre de Judá. Segundo os historiadores, ele era primo do rei Uzias. Ele era um funcionário público ali, estava por dentro ali do que acontecia lá na corte, lá no meio dos ricos. Então Isaías exortava lá, enquanto Miqueias exortava cá, no meio do povo. E Amós, que era também um cidadão de Judá, foi levantado para ir para Israel profetizar, contemporâneo de Oséias, o mesmo Oséias que casou com Gomer, a prostituta, para você entender o contexto da época que essas profecias foram dadas pelo Senhor para esses homens de Deus. Então vamos lá. Quando você lê o conteúdo aqui que eu acabei de ler para você, você vai achar que Miqueias está falando agora, para o povo de agora, para os falsos profetas de agora, que profetizam paz para os que dão comida para eles. Exatamente como acontece hoje. O que acontece hoje é esse monte de pregadorzinho aí que anda por aí, que recebe uma grana para pregar, é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000. Eles nunca vão pregar o que Deus manda. Por quê? Porque eles não vão perder a boquinha. Eles não vão querer perder a boquinha. Então, se Deus entregar a eles alguma palavra que seja de exortação ou de juízo para eles pregarem naquele lugar, eles não vão pregar, porque se eles pregarem, o pastor vai fechar a porta para eles e eles não vão voltar. E eles vivem disso aqui. São os profissionais da fé. Por isso eles pregam tanta pataquada. Por isso que eles ficam dizendo para vocês por aí, enganando vocês, dizendo, por exemplo, que o Brasil está vivendo um período de grande avivamento. Isso é mentira. O Brasil não está vivendo período nenhum de avivamento, não. Pelo contrário, os crentes brasileiros estão cada vez mais mundanos. É só você ver a forma como os crentes de hoje em dia falam. É só você ver como é que são hoje as músicas gospel de hoje em dia. Elas são iguais ou piores que as músicas seculares. É só você ver a vida dos cantores gospel de hoje. As vidas dos caras são iguais ou piores do que as vidas da galera da música secular. É só você ver que hoje nas igrejas tem área VIP, tudo é pago, qualquer coisa que acontece na igreja é paga, você paga ingresso para entrar. Como é que você paga ingresso para entrar na igreja, para assistir uma palestra, um curso? Como é que você tem que pagar? Como assim? Pelo amor de Deus. E as músicas seculares? Enquanto esses pastores, esses pregadores, esses profissionais da fé chegam na igreja com seus carrões do ano, carrões do último tipo, seus relógios
de alta marca, seus ternos bonitos, seus vestidos caros, suas bolsas Prada, não sei o quê. O coitado lá do fiel, o coitado do crente, às vezes não tem nem o que comer em casa. Há um contraste, uma discrepância. Algo que Jesus nunca ensinou. Algo que aqui Miqueias critica. Vamos ler de novo? Que é para não ficar simplesmente você achando que sou eu que estou com implicância. Vamos ler de novo. Miqueias capítulo 3, verso 5. Assim diz o Senhor a vocês, falsos profetas, que guiam o meu povo por caminhos errados e que prometem paz, entre aspas, aos que lhes dão comida, e que ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Essa é a mensagem do Senhor para esses profetas. E aí, a gente vai falar já já dos outros versos, que aí a gente vê exatamente a mensagem que Deus está pregando para eles. Diante desse verso que eu li para vocês aqui, o verso 5, Miqueias está vendo que aqueles que prometem paz, entre aspas, são os que estão recebendo comida, mantimento, e por isso eles ensinam isso aí, ensinam essas pataquadas, falam aquilo que Deus nunca mandou eles falarem, guiam o povo por caminhos errados, exatamente como está acontecendo hoje aí. Então, esses pastores, por exemplo, que continuam ligados à política, eles nunca vão pregar para um político desse que esse político precisa se converter. Eles nunca terão a ousadia que Natan teve para apontar para Davi o pecado que Davi cometeu. Eles jamais vão ter a ousadia de Elias, que peitou Acabe, para denunciar os pecados dele. Eles nunca vão ter a ousadia de Jeremias, que foi o profeta de todos esses. Jeremias foi o mais perseguido. Jeremias foi espancado, foi colocado num poço, e aquela água que estava dentro do poço era esgoto, ou seja, mergulharam Jeremias na água de cocô. Pesquisa na sua Bíblia, tá? Você vai encontrar lá a informação que aquela água era água vinda do esgoto. Sim, cocô, literalmente. Mergulharam Jeremias ali naquela água de cocô. E Jeremias não amarelou para nenhum deles. Jeremias não deitou para nenhum deles, nenhum desses profetas. João Batista falou na cara dura sobre o pecado de Herodes e da cunhada dele, Herodíade, ou Herodias, como você vê na sua Bíblia. Algumas Bíblias têm Herodias, outras têm Herodíade. Então, tipo assim, João Batista não deitou, denunciou o pecado. Aí você acha sinceramente que essa galera de hoje aí, esses aí que apoiam o político, eles vão denunciar? Você acha que eles vão chegar para um político desses aí, esse que está envolvido até o pescoço no escândalo com o Daniel Vorcaro? Você acha que esses pastores que apoiam ele vão dizer para ele que ele precisa se converter? Que ele precisa devolver o que ele pegou? Porque já está provado que pegou. Os documentos já apareceram, não são só áudios e agora tem as provas documentais. O negócio está ficando estreito. Não tem coragem. Por isso eles anunciam. Por isso que esses falsos profetas de hoje anunciam que o Brasil vive um período de avivamento. Eu não sei que avivamento é esse que eles dizem que o Brasil vive. Isso é mentira. É só você ver a marcha. Você pode ver na própria condução da marcha o tipo de crente que vai para a marcha. Eu sei que vai gente bem intencionada, que quer ouvir a palavra de Deus, mas você vê lá o tipo de louvor, entre aspas, que tem. Sai do chão, só falta sai do chão, é o bonde do Tigrão. Na verdade não é o bonde do Tigrão, né? É o bonde do louvor. É o bonde da adoração, para rimar com o Tigrão. Aí não podem cantar bonde do Tigrão, esse é o bonde da adoração. Pelo amor de Deus. Então não tem avivamento nenhum rolando, não. O meu desejo por falar em avivamento é que você compre esse livro aqui, ó, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, de minha autoria. Deus me trouxe uma palavra muito boa para trazer para você. Eu tenho certeza que por aqui você vai entender o que é verdadeiramente o avivamento. Você vai entender o conceito do verdadeiro avivamento.
E se você ler esse livro com olhos espirituais, com o coração voltado para aprender da palavra de Deus, tenho certeza que você vai obter daqui conhecimento para alcançar o verdadeiro avivamento, e você vai entender que no Brasil não está rolando isso. Está aqui para você. Só me chamar aí no WhatsApp. Mas voltando aqui. Então, de acordo com o verso 5 que eu li para você, Miqueias está denunciando os falsos profetas da época dele, que ficam prometendo paz, entre aspas, para quem enche o bucho deles de comida. E para quem não dá nada para eles, eles anunciam guerra, anunciam juízo. É igualzinho hoje. Como eu não dou dinheiro para esses caras, como eu não deito para esses caras, pode aparecer um deles aí para de repente lançar algum tipo de palavra de maldição para a minha vida. Exatamente como Miqueias está falando aqui. Mas se eu deitasse para eles, desse dinheiro para eles, iam me abençoar, dizer que a minha vida era uma bênção, coisa e tal. Vamos continuar a leitura, vamos para o verso 6 para você entender. Aqui começa o Senhor falando literalmente. O verso 5 eu anunciei. Assim diz o Senhor. Agora vamos para o verso 6. O Senhor já falando. A noite se fechará em volta de vocês e acabará com as suas visões. A escuridão os cobrirá e vocês não adivinharão. O sol irá se pôr sobre os falsos profetas e o dia se escurecerá para eles. Aqui, a palavra que Deus deu a Miqueias é muito clara. Está falando de perda de unção. Está falando de perda da capacidade que essa gente outrora até já teve de falar em nome de Deus. Então aqui Deus está dizendo: vou tirar a unção de vocês, vou tirar a visão de vocês. Vocês não vão enxergar mais nada, vocês não vão ver mais nada. Eu não vou revelar mais nada para vocês. O sol escurecerá as visões de vocês, vocês não adivinharão. Então aqui Deus está falando, estabeleceu o juízo sobre os falsos profetas da época de Miqueias, e está acontecendo aqui no Brasil. Eu vou ter que me reportar novamente, de novo, outra vez, como diria o outro, a 2022. Um monte de falso profeta apareceu em 2022 falando que o Bolsonaro seria reeleito. Eles garantiram que Deus falava por meio deles que Bolsonaro seria reeleito. Muitos. Só você procurar que você vai encontrar os vídeos. Muitos prometeram isso. Que Deus falava por eles. Eles vinham para a internet até com aquela musiquinha triste, aquela musiquinha de oração, aquele fundo musical de oração, para poder chamar a sua atenção, para fazer você acreditar que eles são espirituais, que eles estavam ali em oração e que Deus revelou a eles aquela verdade absoluta que Bolsonaro seria reeleito. Vocês viram Silas Malafaia orando na hora do debate, do último debate do segundo turno, Bolsonaro e Lula lá na Globo. Silas Malafaia orou para Deus abençoar o Bolsonaro seria eleito. E Silas Malafaia orou para Deus amaldiçoar o Lula, para o Lula ficar enrolado no debate, para o Lula esquecer as coisas. Deus ouviu até a oração do Malafaia, mas fez ao contrário. Deus botou o Bolsonaro todo confuso lá e botou o Lula super alerta. O Lula ganhou a eleição. Uma das razões pelas quais que levaram o Lula a ganhar aquela eleição foi o debate. O Lula destroçou o Bolsonaro no debate. Destroçou tanto que no final das contas o Bolsonaro pediu voto para si mesmo como deputado federal. O vídeo está aí na internet para ver como é que ele ficou atordoado, das burdoadas que ele levou do Lula de todo lado. Ficou todo desconcertado. Então, em 2022, vocês viram com seus próprios olhos a quantidade de falsos profetas que apareceu. Além desses aí, vocês viram o profeta que falou do cavalo amarelo. Vocês viram um que falou que Jesus ia voltar numa determinada data. Tá cheio aí de vídeos falando de falsos profetas. E vocês que são meus irmãos em Cristo, eu tenho certeza que vocês, infelizmente, já tiveram contato com falsos profetas nas igrejas que vocês frequentam, que vocês congregam, que vocês visitam. Vocês já foram visitar alguma igreja, algum lugar, apareceu um falso profeta desses aí para jogar a conversa fora para vocês. Então, saibam vocês que o sol já se escureceu sobre as visões desse monte de falso profeta que tem por aí.
Esses que recebem para pregar, Deus já cegou eles há muito tempo. O que eles pregam por aí, eles pregam em nome de si mesmos, eles não pregam em nome de Deus, não. Deus já excluiu eles há muito tempo. Deus já excluiu eles há muito tempo da unção. Eles não têm unção de Deus há muito tempo. Aí você vai dizer, mas tem gente que se converte. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus arranca quem Ele quer de onde Ele achar que deve arrancar. Um amigo meu, ele foi orar dentro da casa de prostituição. Ele chamou a prostituta para dentro do quarto, pagou a noite toda para ficar com ela, mas não foi para sexo, não. A mulher queria dormir, ele deixou a mulher dormindo, ele ajoelhou na beira da cama e ficou orando. Ainda botou o celular tocando louvor. Cara, se o dono daquele lugar soubesse disso, ia mandar dar uma coça nesse meu amigo. Ou até mandar matar, né? Que o dono gastava uma fortuna toda segunda-feira para um pai de santo ir lá fazer os trabalhos espirituais lá que tinha que fazer. Essa mulher falou para esse meu amigo isso aí, que havia esse segredo aí, esse homem fazia isso toda segunda-feira. Se esse homem soubesse que esse meu amigo ia lá, chamava essa mulher para dentro do quarto, a mulher ficava dormindo e ele orando, e essa mulher um dia ela teve um encontro com Jesus. Ousado esse meu amigo, hein? Esse meu amigo é ousado, corajoso. Corajoso, cara. Pois é. Pois então. Aí hoje você vê esses falsos profetas aí. Pô, Deus já retirou a unção deles há muito tempo. Eles são discípulos de Balaão. Eu diria que esses são discípulos de Balaão, que recebia dinheiro para abençoar e para amaldiçoar. Vocês conhecem a história. Eu vou pregar um dia sobre Balaão aqui. São verdadeiros discípulos de Balaão. O Malafaia, eu já disse e repito, ele é um discípulo de Saul. Assim como ele tem vários outros Sauls aí. Deus já retirou a unção deles há muito tempo, já até preparou outro para o lugar deles. Só que esse que Deus preparou está escondido, exatamente como Davi ficou. Mas Deus já preparou. Esses caras já são os modernos Sauls. Sei lá, Malafaia, de Macedo, Marco Feliciano, R.R. Soares. Estou citando os nomes porque eles estão aí. São os que mais fazem coisas erradas supostamente em nome de Deus. Já perderam a direção de Deus há muito tempo. Aplica-se a eles e a todos os outros que recebem dinheiro e que pregam por aí, ensinam coisas erradas, que guiam o povo por caminhos errados. E vamos para o verso 7, que aqui Deus continua falando. Os videntes esconderão o rosto de tanta vergonha e reconhecerão que as mensagens que falaram não vinham de Deus. Bem, tá faltando essa última parte, mas a verdade é que o restante até aconteceu. Aquele de 2022, todo mundo sumiu. Sumiu todo mundo da internet. Passaram a vergonha depois que oraram, botaram aquele fundo musical de oração e oravam e revelavam e falavam, juravam de pé junto que Deus estava falando com eles que Bolsonaro seria reeleito. E quando souberam do resultado da eleição, que o eleito foi o Lula, e sumiram da internet, nunca mais os vi. Só não os vi reconhecer que o que eles falaram não vinha de Deus. Está faltando isso. Pode ser que eles tenham reconhecido isso lá na igreja deles, pode ser. Que lá, no curral deles lá, vamos dizer assim, lá dentro da igreja deles, no espaço onde eles congregavam lá, ou eram pastores, pode ser que ali eles tenham dito, eu errei, o que eu falei não vinha de Deus, eu me emocionei, eu falei na carne, eu me deixei levar pela minha vontade, pode ser, mas eles não vieram à internet falar. Eles sabem. E esses que estão por aí ainda insistindo, que são teimosos, são recalcitrantes, são reincidentes, são rebeldes, continuam insistindo em pregar aquilo que Deus nunca mandou eles pregarem, continuam falando aquilo que Deus nunca mandou eles falarem, continuam recebendo para pregar coisas que Deus nunca mandou eles pregarem, um dia eles serão silenciados. A palavra de Deus é bem clara aqui com relação ao que Deus falou por intermédio de Miqueias. Um dia, e esse dia há de chegar, eles vão esconder os seus rostos de vergonha, de tanta vergonha,
E um dia eles vão ter a coragem para reconhecer que as coisas que eles falavam não vinham de Deus, não vinham de Deus. Bom, não preciso ir longe, posso citar o Otônio de Paula, pastor que se converteu novamente, segundo ele mesmo falou. Ele passou anos empolgado com o bolsonarismo, ele foi um dos piores bolsonaristas, um dos mais radicais, um dos mais tenebrosos, um dos mais terríveis bolsonaristas. Totalmente cego pelo bolsonarismo. Palavras dele, não minhas. Assista o vídeo dele aí. Assista os vídeos dele contando. Até que um dia ele se converteu novamente. Repito, palavras dele, não minhas. E ele enxergou que ele estava com a visão totalmente errada, totalmente deturpada. Que bom que ele enxergou. Eu gostaria muito de ver outros pastores enxergando isso aí. Entendeu? Gostaria muito de ver o feitiço sendo quebrado. Sim, porque eu vejo esses caras enfeitiçados. Eu vejo esses bolsonaristas enfeitiçados. Porque não é normal uma pessoa beber detergente. Não é normal uma pessoa comprar chinelo havaiana em quantidade só para destruir o chinelo. Não é normal a pessoa orar para pneu. Não é normal a pessoa pedir ajuda para ET. Não é normal a pessoa beber cloroquina na época da pandemia, como aconteceu. Não é normal a pessoa ir lá para Brasília, invadir lá para cagar na mesa do Alexandre de Moraes. Não é normal a pessoa invadir Brasília para escrever com batom "Perdeu o Mané" no Monumento à Justiça. Não é normal a pessoa ficar enrolada com uma bandeira, gritando "selva" no meio da rua, que nem um imbecil. Não é normal uma pessoa ficar gritando com a camisa amarela. Essa camisa amarela aqui não é da seleção não, tá? E nem sou bolsonarista, é uma camisa amarela comum, qualquer. Tem nada a ver com seleção, não. Não é normal a pessoa com a camisa amarela da seleção gritando "iau, iau, iau". Não é normal uma pessoa invadir Brasília, quebrar as coisas, roubar a bola autografada que o Neymar doou para ficar lá no museu lá. Não é normal, não é normal aquele bando de pessoas ficar miando, ficar mugindo na frente dos quartéis. Não é normal, não é normal. Isso só pode ser feitiço. Então quando de repente Deus quebrou esse feitiço poderoso na vida do Otônio de Paula, ele acordou e se converteu novamente. E o meu desejo é que outros consigam ter esse feitiço quebrado. Só pode ser feitiço, não é normal. Um movimento bolsonarista trouxe ódio e destruição para dentro das casas. As famílias se dividiram, não conseguem se reunir porque tem briga, tem confusão. Famílias que se separaram por briga, por confusão, por causa disso. Até dentro da igreja. Aí dentro da igreja a pessoa diz que se converteu, mas que se a pessoa não vota no Bolsonaro, a pessoa não é crente. Então o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então a pessoa, para poder ser salva, precisa votar no Bolsonaro. É isso mesmo? Onde é que está isso escrito na Bíblia? Só se for em 1 Beelzebul, capítulo 666, versículo 666. Só se for lá. Porque na Bíblia não tem nada disso escrito. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos lavar e nos purificar do pecado. Onde está escrito na Bíblia que a esquerda é do diabo e a direita é de Deus? Jesus, quando usou bodes para a esquerda, ovelhas para a direita, Jesus nunca pensou em política, até porque naquela época nem existia esse conceito de esquerda e de direita no que diz respeito à política. Tanto não existe que Deus colocou o coração do lado esquerdo. O coração nosso está do lado esquerdo. Então não existe. Essa coisa de esquerda e de direita surgiu no século XIX, com Karl Marx e coisa e tal. E comunismo, capitalismo, surgiu a partir do século XIX. Isso é coisa recente. Então não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Bíblia. Aí vem esse sem noção nesse Marco Feliciano falar essa baboseira, falar gracinha. Esse é outro bolsonarista perigoso, muito perigoso, porque ele fala essas asneiras e às vezes tem plateia para essas asneiras que ele fala, porque botam isso na internet e ele fala isso em igreja grande, alcança gente pra caramba. Bom, mas eu creio que esse feitiço há de ser quebrado, porque o poder de Deus é muito maior do que o poder de qualquer feitiço.
Eu creio que todo aquele que quiser libertação há de conseguir. E eu fecho essa palavra, encerro essa palavra dizendo o seguinte: o juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. Virá. Eu nem diria que virá, eu diria que já chegou. Eu diria que já tem falsos profetas desses já sentindo já. Eu diria que alguns já estão vendo agendas diminuírem, como um sinal, e eu creio que vão diminuir mais ainda, mais agendas vão fechar. Eu tenho certeza que outros desses aí serão desmascarados em meio à quantidade de escândalos que vão aparecer ainda, porque muitos escândalos já apareceram, muitos desses já sumiram de circulação, porque os escândalos já os atingiram. Creio que outros tantos também serão atingidos por escândalos profundos. Bom, esses grandes pastores dessas grandes igrejas estão sentindo a perda de arrecadação nas suas igrejas, porque eles estão vendo o crescimento do número de desigrejados. Por quê? Por causa dessas coisas todas aí que estão acontecendo dentro da igreja evangélica brasileira, esse monte de falso profeta falando besteira aí, a politização, a mundanização, a mistura do sagrado com o profano, nós temos uma população que varia de 10 milhões a 17 milhões de desigrejados, segundo o que registrou o censo do IBGE de 2022. E há uma probabilidade de um próximo censo, que provavelmente será em 2030, a probabilidade de nós termos um número de desigrejados maior ainda acontecerá, se não houver uma mudança radical a partir de agora. E é sobre isso que eu prego aqui. Eu prego para você, meu irmão, minha irmã, se conscientizar. Eu prego para você, meu irmão e minha irmã, acordar. Eu prego para você, meu irmão e minha irmã, buscar libertação desse feitiço. Eu prego para você, meu irmão e minha irmã, aprender a ler a palavra de Deus, aprender a ler livros cristãos em paralelo para você pensar com sua própria cabeça. Não deixar esses pastores manipularem você. Não deixar esses líderes religiosos manipularem você. Eu quero que você pense com a sua própria cabeça, porque a Bíblia manda você pensar com a sua própria cabeça. É a Bíblia que manda. Os crentes de Bereia iam consultar a Bíblia para ver se os apóstolos estavam pregando dentro do que a palavra de Deus diz. Você tem que aprender a fazer isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu repito, eu sei que você não bebe detergente, você não vai para Brasília cagar na mesa do Alexandre de Moraes, você não vai para Brasília escrever Perdeu o Mané no Monumento à Justiça, você não quebra nada lá em Brasília, você tem certeza, você não tomou cloroquina na pandemia, você não ficou orando para pneu, você não ficou pedindo ajuda para ET, você não comprou aquele monte de sandália havaiana para ficar cortando ela só para jogar dinheiro fora, você não é imbecil, você não é retardado. Eu creio que você não fez nada dessas coisas. E é para você que eu estou falando. E se porventura você se enquadra em alguma dessas coisas que eu mencionei, está na hora de você ser liberto, meu querido. Está na hora de você ser liberto, minha querida. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e a palavra de hoje foi: o juízo de Deus virá sobre os falsos profetas. Está em Miqueias capítulo 3, do 5 ao 7. Que Deus abençoe essa palavra e que ela se faça viva, presente e real nas nossas vidas. Vamos lá, para você que está aqui no YouTube, eu quero te convidar para toda sexta-feira estar aqui, porque sempre tem vídeo novo para você. Quero convidar você a estar aqui, tá? E se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa o seu like, por favor, deixa o seu comentário também, compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, tá certo? E olha esse comentário fixado aí, ó, clica nesse link. Perdão, esse comentário fixado não tem link. É o meu WhatsApp para você me chamar para pregar na sua igreja. Não cobro nada para pregar. E tem também, por esse WhatsApp, você pode me chamar por lá para comprar meus livros diretamente comigo. Voltando para você que está aqui no Quai, está no TikTok, está no Instagram, plataforma de cortes, né, de vídeos curtos. Clica nesse botãozinho para você dizer que gostou do que quer me seguir, quer me acompanhar. Clica nesse coração, por favor, para você dizer que gostou do vídeo. Deixe seu comentário e compartilha nos seus grupos e nas suas redes sociais.
Olha o comentário fixado aqui, que tem meu telefone de contato para você comprar meus livros lá, por lá diretamente comigo, e também para me convidar para pregar na sua igreja, tá? Lembrando que sempre sextas-feiras eu começo a colocar vídeos aqui, tá? Fica atento. E olha a hashtag do vídeo para você saber se é parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai. E para todos vocês eu quero trazer uma palavra e eu vou fechar o vídeo. Em breve, 2 livros novos. Sansão, o Homem das Escolhas Erradas e É Tempo de Recomeçar. Você que está no YouTube, volta o vídeo para você ver as resenhas específicas que eu fiz sobre cada um deles. Você que está no Quai, no TikTok, no Instagram, procura aí no perfil que você vai encontrar os vídeos específicos que eu fiz sobre eles, tá? As resenhas. Então espero você aqui na próxima semana, no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus.